Você já se perguntou o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro especial. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, o livro mais vendido em todos os tempos, um verdadeiro best-seller. A Bíblia, ela é considerada sagrada, a palavra de Deus. É o livro mais amado e mais odiado ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia em casa. Você conhece sua Bíblia? Você sabe como que é a sua estrutura interna? Você sabe por que ela tem esse nome? Bem, esse é o tema da nossa primeira aula do nosso curso bíblico aqui da Missão Caleb. E eu te convido a mergulhar comigo nas páginas da Escritura. Olá, queridos amigos, que bom estar aqui com você. Eu sou Leonardo Tomasi e você está aqui na nossa sala de estudos, promovido pela Missão Caleb. A Missão Caleb é um grupo de jovens e adultos que se dedicam a servir e ajudar o próximo, seja com ajuda humanitária, seja com recursos e até mesmo com orações e o estudo da palavra. Que bom que você permaneceu aqui conosco neste grupo, nesta sala de estudos. Nós vamos juntos mergulhar nas páginas da Bíblia para entendermos mais como interpretar, como chegar ao conhecimento correto. E antes de nós entrarmos no estudo, eu preciso lembrar você das regrinhas. Lembra das regrinhas? Eu mandei um vídeo aí falando sobre as regras básicas para estudar a Bíblia. E a primeira regra é orar. Orar antes de ler a Bíblia. Você já orou? Bem, eu quero praticar com você. Então, feche seus olhos e vamos orar a Deus e pedir sabedoria. Oremos. Santo amado Deus, que estás no céu, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Envia, Pai, agora o Teu Espírito, abra a nossa mente para entendermos, para chegarmos a termos uma sabedoria, para compreendermos corretamente o que a Bíblia tem a nos dizer. Senhor, seja o nosso professor nesta aula. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Viu? É muito simples. Nós temos sempre a primeira regra. Antes de ler a Bíblia, nós temos sempre que orar pedindo sabedoria, porque somente com a ajuda do Espírito Santo é que vamos chegar ao entendimento. A segunda regra é usar um método. E é isso que eu vou te ensinar agora aqui, como utilizar um método. Nós falamos que nós vamos utilizar o método indutivo. E como funciona o método indutivo? Então eu vou colocar aqui na tela algumas imagens, algumas informações, e eu vou explicar para você como funciona o método indutivo. Acompanhe. Então vamos entender melhor o que é o método indutivo. O método indutivo de estudo bíblico é uma forma de estudar a Bíblia que parte da observação do texto para chegarmos à sua interpretação e aplicação. Este método se baseia no princípio texto e contexto. Existem 3 ferramentas que nós podemos utilizar para chegarmos ao entendimento do texto. A primeira é a hermenêutica, depois a exegese e depois o raciocínio lógico. Vamos entender cada uma dessas ferramentas em partes. Vamos começar então pela hermenêutica. Ela é a arte de interpretar, muito utilizado aí por advogados, juízes, né? Exige uma observação cuidadosa do texto bíblico, procurando responder algumas perguntas. Essas perguntas são: quem, o que, onde, quando, como, por quê.
Nessa etapa se observa os detalhes do texto, como as palavras, as frases, as repetições, os contrastes, as figuras de linguagem, todo o contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural e também o contexto literário. Uma coisa que também é importante observar é o idioma original. O texto foi escrito em que idioma? O objetivo aqui é coletar o máximo de informações possíveis sobre o texto. Então, buscarmos entender o significado do texto bíblico, procurando responder à pergunta: o que o texto quer dizer dentro daquele contexto? Veja, isso é hermenêutica. Agora vamos entender um pouco sobre a exegese. Aqui nessa etapa, a gente vai procurar aplicar o texto bíblico à nossa vida atual, procurando responder à pergunta: o que o texto quer dizer para mim? Nessa etapa se identificam os princípios universais e atemporais do texto e se busca uma forma de colocá-los em prática. O objetivo é transformar a vida do leitor conforme a vontade de Deus. Este método estimula o raciocínio e a criatividade do leitor, além de promover uma maior interação e envolvimento com a palavra de Deus. Vamos entender agora a terceira ferramenta, que é o raciocínio lógico. A lógica ela é uma lei natural criada por Deus. O ser humano foi criado com uma mente e com a capacidade de raciocinar, questionar e obter esclarecimento. Entretanto, precisamos encontrar um limite para as nossas questões, ter uma fé racional que não é baseada pelas emoções. Porém, não devemos rejeitar a existência do sobrenatural de Deus. Quando usamos a lógica com equilíbrio e entendendo que há coisas que não conseguimos compreender e que devemos confiar, simplesmente aceitar, pois Deus nos limitou a isso. Conseguiremos ter um entendimento correto, então, das Escrituras. Essas são as 3 ferramentas que nós vamos trabalhar ao longo aí dos nossos estudos, tá bom? Eu quero fazer agora uma análise de um texto bíblico onde nós vamos aplicar algumas dessas ferramentas. O texto bíblico que nós vamos fazer a análise é de Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vamos aplicar a hermenêutica nesse texto. Jesus vivia em uma época onde o povo sobrevivia da pesca e também da agricultura. A agricultura naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Era utilizado animais para arar a terra e carregar as cargas, que era chamado de fardos. Interessante que esses animais normalmente eram bois que eram utilizados para puxar a carroça para arar a terra. Esses animais, eles eram 2 animais, normalmente se colocava um animal mais velho, que já sabia o ofício, já estava acostumado com aquilo, e um animal mais novo, que ia acompanhar o mais velho. E era colocado uma peça de madeira que ficava no pescoço de cada um dos bois. E esta peça, ela é chamada de jugo. Olha que interessante. No Nordeste brasileiro, é conhecido como canga. E aqui na Bíblia é colocado como jugo.
Era uma peça de madeira usada para unir os dois animais. E eles puxavam então ali a carga que era chamado de fardo. Olha que interessante. Por que o jugo é suave? Você já parou para analisar aqui por que o jugo é suave? Bem, o nosso Senhor Jesus, ele tinha como ofício a carpintaria, ele era carpinteiro. Com certeza, ele fez vários jugos para as pessoas utilizarem naquela época. Ele sabia qual era a madeira, a melhor madeira, ele sabia como cuidar, como tratar bem a madeira para poder fazer uma peça perfeita, uma peça que não machucasse o animal, porque um jugo mal feito poderia machucar o animal. Então, por isso que Jesus fala que o jugo é suave, porque ele sabia como fazer essa peça para que se tornasse suave e leve, né, no animal. Agora, por que o fardo era leve? Ele fala aqui também que o fardo é leve. Bem, como eu já disse, o fardo aqui é as cargas que os animais carregavam. Uma carga muito pesada exigia muito esforço do animal. Essa aqui é a aplicação que nós fazemos da hermenêutica. Você conseguiu entender? Então, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre os dois animais. O fardo, na verdade, é a carga que os animais carregavam, né? Vamos agora aplicar a exegese em cima desse texto. Interessante que Jesus ele faz uma comparação do jugo, mostrando que precisamos de um guia. Lembra quando eu falei que normalmente era colocado um animal mais velho, já acostumado com o ofício, e um animal mais novo? Aqui, Jesus se coloca como o guia. Ele está ao nosso lado, ele está nos guiando, nos ensinando, colocando o seu jugo para ensinar como devemos agir, como os caminhos que nós devemos andar. O Senhor é o nosso guia e o seu jugo, ele é suave, ele não machuca, nem dói. Ele nos guia em pastos verdejantes. Isso me faz lembrar ali de um texto, né, que fala lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem, o Senhor Jesus, ele não promete tirar de nós as opressões e as dificuldades da vida. Pelo contrário, ele teve uma parte que ele fala, né? No mundo tereis aflições, né? Mas não é o caso aqui que nós vamos estar analisando. E aqui ele não promete tirar de nós os fardos, tirar de nós as preocupações, as dificuldades. Pelo contrário, ele promete aliviá-las. Ou seja, ele carrega os fardos junto conosco. Ele carrega as cargas. Ele divide o peso junto com cada um de nós. Ele alivia. Então, a sobrecarga espiritual que nós vivemos, Jesus ele alivia, ele nos dá descanso. Olha que interessante aqui. Isso aqui é a exegese. Então Jesus promete aliviar o peso das dificuldades, das leis do país, das nações, né? A todo aquele que aceita a sua vontade. Então Jesus contrapõe o seu jugo suave, que não machuca, e o fardo leve, né, ao peso opressivo das exigências romanas e da condenação do mundo, oferecendo descanso e paz para cada um de nós. Veja, eu apliquei aqui a hermenêutica e apliquei aqui a exegese. E há um raciocínio lógico aqui. Olha que interessante. Quando você vai pesquisar o que é um jugo, você descobre que o jugo de fato é essa peça de madeira. E olha
quando a gente começa a entrar nesses detalhes, o texto começa a ficar muito mais claro qual era o objetivo de Jesus ao recitar essa passagem. Bem, agora que eu já apliquei, né, fiz um exemplo para você da exegese, da hermenêutica, do raciocínio lógico, então eu convido você a entrar agora no nosso estudo, tá bom? Vamos então falar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Eu vou apresentar para você alguns mapas mentais. Então, além desse método indutivo, eu quero apresentar para você os mapas mentais que nós vamos estar utilizando nos nossos estudos. Vou colocar aqui na tela e você vai acompanhar comigo.